O projeto que instituiu a Lei Geral do Licenciamento Ambiental avançou no Senado nesta terça-feira. O governo tenta ainda alterar pontos que considera críticos no texto. Esse texto vai à plenária amanhã e tem o apoio do presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Reportagem de Luciana Amaral. Na prática, as novas regras facilitam os processos de emissão de licenças para empreendimentos e atividades que envolvem o uso de recursos naturais. Uma das principais mudanças diz respeito à licença ambiental por adesão e compromisso, conhecida como LAC. Ela vai ser simplificada e expedida com base na autodeclaração do empreendedor, desde que sejam seguidos requisitos pré-estabelecidos. Segundo o projeto, empreendimentos de pequeno e médio porte, com baixo ou médio impacto ambiental, vão poder expedir essa declaração. O desmatamento de vegetação nativa ainda precisaria de uma autorização específica, mas 4 tipos de atividades agropecuárias, incluindo a pecuária extensiva, ficariam dispensadas de licenciamento. O texto também altera a pena para quem constrói sem autorização de órgãos ambientais, que passaria a ser de 6 meses a 2 anos, fora uma possível multa. Um grupo de frentes parlamentares que representam o setor produtivo, incluindo a da agropecuária, afirma que o projeto é um marco de racionalidade, modernização e equilíbrio. O crescimento e o desenvolvimento do Brasil estão travados hoje em função do licenciamento ambiental. Agora nós queremos simplificar o licenciamento ambiental em todo o Brasil, em todas essas áreas que estou falando. Isso é desenvolvimento para o Brasil sem descuidar das questões ambientais. A intenção da senadora Tereza Cristina, uma das relatoras do projeto, é votar a matéria nesta quarta em plenário. Mas governistas tentam adiar a análise da matéria para a semana que vem e, assim, conseguir apresentar uma série de mudanças ao texto. Críticos apelidaram o texto de mãe de todas as boiadas por considerá-lo muito permissivo nas flexibilizações. Alegam ainda um risco do que chamam de guerra ambiental. Com mais liberdade para conceder licenciamentos, estados e municípios poderiam entrar numa disputa entre si, flexibilizando exigências para atrair mais investimentos. Membros da base aliada de Lula, mais ligados à ala ambiental, já falam em recorrer ao Supremo Tribunal Federal, alegando o vício de inconstitucionalidade no projeto. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já chamou o projeto de grande retrocesso e desmonte dos processos de licenciamento no país. Nesta terça, petistas citaram que o direito ao meio ambiente equilibrado também está previsto na Constituição. E uma das formas do Estado brasileiro efetivar e proteger esse direito constitucional é o licenciamento ambiental. Depois do Senado, o texto ainda volta para uma nova análise da Câmara, sem prazo para ser finalizada. Patrícia, a questão do licenciamento ambiental ela é recorrente, ela nos acompanha há pelo menos 2 décadas, ela é considerada um item essencial para a gente entender o que é o ambiente de negócios no Brasil. E figura, não só no setor da produção de agroindustrial, mas figura em praticamente todos os setores, inclusive serviços, como um grande obstáculo a empreendedorismo, a investimento e, portanto, a capacidade de crescimento do país. Estamos resolvendo essa questão ou tornando ela ainda mais difícil? Bem, William, eu acredito que o projeto tenha que ser visto com algumas reservas, né? Nós temos mesmo essa tendência de pensar sempre nas restrições ambientais, mas o que nós temos como um quadro real nos últimos anos, e eu pegaria aqui o exemplo de São Paulo, em que nós temos a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado, que foi sempre considerado o melhor órgão ambiental da América Latina. Só para falar de uma questão de volume, entre 2019 e 2023, início de 23, quando eu ainda presidia a companhia, nós tínhamos mais ou menos um número de análises de 60 mil pedidos por ano. Então, não dá para dizer que tudo está travado por conta do licenciamento. Licenciamento tem um papel importante, ele vai olhar os impactos e vai olhar os impactos nos recursos naturais,
tem interface com a área de preservação permanente, na própria implantação, quando eu preciso, por exemplo, fazer movimentação de solo, ou mesmo na operação da atividade, se gera ou não resíduos. A questão é, precisamos modernizar? Sim. Então, é cabível uma legislação nesse sentido? Eu acho que todos nós concordamos com isso. Agora, até que ponto nós podemos avançar para não ferir, por exemplo, a própria Constituição Federal? Patrícia, você já levantou uma série de problemas. Me parece que as perguntas que você levantou não são retóricas, ou seja, você tem suas próprias respostas a elas. Mas eu quero passar a palavra aos meus colegas, Daniel. William, eu tenho acompanhado muito esse projeto, ele está há 20 anos, mais de 20 anos na realidade, já em tramitação no Congresso, foi aprovado na Câmara, chegou no Senado em 2021, 4 anos só para ser retomado e agora parece que finalmente vai passar. Eu acho que um primeiro ponto para a gente analisar é por que esta semana está avançando depois de 20 anos? E a resposta é, primeiro, porque você teve uma limpeza de agenda em outros temas que são cruciais para o ambiente de negócios. Você teve Código Florestal, Código de Mineração, novo marco regulatório do saneamento básico, facilitação de instrumentos de crédito como debêntures de infraestrutura, novo marco legal de PPPs e concessões. Agora chegou a vez de atacar a questão do licenciamento ambiental. É um projeto extraordinariamente complexo porque ele, de um lado, traz ganho de eficiência econômica e, por outro lado, um risco de fragilização muito grande dos órgãos ambientais. E encontrar o melhor equilíbrio entre essas duas coisas, de fato é complexo. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte: os órgãos ambientais do Brasil, e não estou me referindo só ao IBAMA, também às secretarias estaduais e municipais, os órgãos como a CETESB, que a Patrícia mencionou, tem se acostumado muito a não dizer não, isso não pode, esse processo não dá e ele vai ser arquivado, e muitas vezes apenas protelam as análises. Então a gente tem o caso da pavimentação da BR-158 no Mato Grosso, há 17 anos aguardando licenciamento. Pedral do Lourenço, que é um derrocamento ali, você implodiu um monte de pedras que estão no caminho da hidrovia Araguaia-Tocantins. Uma barcaça que pode transitar ali tira 1.600 caminhões de uma estrada. A obra para essa hidrovia foi contratada no governo Temer. Não começou até hoje porque não saiu a licença ambiental. Então, o fato de você estabelecer prazos claros agora na lei me parece um avanço nítido. Você pode dizer, mas o IBAMA não tem gente suficiente para analisar. E isso realmente afeta a própria independência da análise do IBAMA. Bom, aí é um outro problema. Você precisa equilibrar o IBAMA. Mas o fato de você estabelecer prazos para o ambiente de negócios é o que eu chamo de game changer. Então deixa eu ver o seguinte, eu vou pedir só um minutinho de paciência, tanto para o Lorival quanto com o Caio, porque tanto você, Daniel, quanto você, Patrícia, nos deixam um pouco com a sensação, precisamos disso, porém, você citou, Daniel, a necessidade de encontrar um equilíbrio entre o que é modernização da legislação e o que é o respeito às normas de proteção ao meio ambiente. Você, Patrícia, no final da sua intervenção, você disse, precisamos sim de legislação, mas será que essa não está ferindo a Constituição? Eu estou lendo você dizendo que está ferindo a Constituição? Veja, existe uma regra no artigo 225 da Constituição que prevê que toda atividade com significativo impacto ambiental precisa passar por um estudo prévio de impacto ambiental. Então, se nós levarmos para algumas hipóteses previstas na nova lei que dispensam o licenciamento, nós vamos ter que chegar a essa conclusão. Mas veja, não estou aqui colocando que não cabe uma legislação mais moderna. Eu estou apenas levantando alguns pontos e talvez essa ponderação do governo no sentido de trazer alguns ajustes possa, de fato, ser pertinente nesse momento, porque nós não queremos viver de novo tudo aquilo que aconteceu com o Código Florestal, em que nós ficamos por anos tendo uma discussão em torno de certos aspectos do Código Florestal de 2012. Então, eu acredito que um cuidado deve ser dado para essa temática também, em relação a essa nova possível legislação geral de licenciamento. É bom você lembrar o Código Florestal, Patrícia, porque nós discutimos isso durante 17 anos. E uma vez aprovado, é um dos mais restritivos no planeta.
houve 42 ações no STF contestando pontos específicos do Código Florestal. Todas rejeitadas. Caio. Exatamente. A questão do Código Florestal está sendo muito emulada por parlamentares como um exemplo do que pode vir a ser e acontecer com esse código, com o novo marco regulatório. Eu acompanhei. É um código, no fundo. Né? Isso, é um novo marco regulatório, né, William? E de fato, foram 42 pontos contestados pelas ONGs junto ao Judiciário do Código Florestal. Isso atrasou a implementação, porque boa parte do código ficou sub júdice, e no final o Supremo acatou um ponto desses 42 parcialmente ainda. O que hoje, pelo menos no Congresso, claro, a gente está falando de um Congresso em que a bancada ruralista domina, em que o setor empresarial domina muito mais do que as ONGs. Mas o que eles dizem é que as ONGs, perdendo no debate do processo político e do processo legislativo, como perdeu, entre aspas, mais ou menos no Código Florestal, né, tem divergências quanto a essa interpretação e caminha para perder nesse debate, acaba recorrendo para o Judiciário. Assim como recorre ao Judiciário em diversas situações de grandes empreendimentos que, como o Daniel citou, acabam sendo travados também. Ou seja, no fim das contas, acabam os empreendimentos sendo paralisados, muitas vezes judicializados. Esses empreendimentos acabam não saindo do papel. Tem um caso clássico, muito lembrado hoje também, nesta semana, que é o caso do aeroporto de Brasília. O aeroporto de Brasília demorou, salvo engano, 5 anos para ser construído. A segunda pista do aeroporto demorou 8 anos, por questões ambientais. Né? Tem uma questão de custo, né, que os empreendedores, o setor coloca muito. A usina de Belo Monte, 20% da usina foi em relação a esses custos de licenciamento. Ou seja, tem uma série de questões que acaba o debate saindo até do mérito e indo para uma judicialização que já está sendo prevista nesse caso também. Eu estou querendo levar para a questão de mérito, que eu acho que é algo que está na cabeça de quem nos acompanha, de entender, afinal, em que medida o que está sendo discutido, e amanhã provavelmente será aprovado com as modificações que ainda estão em discussão, em que patamar vai nos colocar. E aí que eu gostaria de ver a sua análise, Lorival, pelo seguinte. Quando a gente considera as transformações geopolíticas do presente, a gente vê, mesmo em países ultra-regulados, como a União Europeia, para não falar também nos Estados Unidos, uma força política muito vigorosa contra o excesso de regulação e pela derrubada de diversos, digamos, mecanismos pelos quais, por exemplo, nos Estados Unidos, Trump foi eleito dizendo isso. Votem em mim que eu vou facilitar a vida de você, empreendedor. Mesma coisa a gente está vendo até na Alemanha, que é um país famoso pelo rigor das suas leis, sobretudo de proteção ambiental. Nesse ambiente global, onde é que está o Brasil? Eu acho que um dos princípios desse novo marco é a autodeclaração, né, que parte do seguinte princípio: se é um empreendimento que não tem grande impacto ambiental, então ele pode ser sujeito à autodeclaração. E aí, nesses países que funcionam bem, em que os órgãos públicos funcionam bem, quando se parte para a autodeclaração, e até mesmo isso funciona no campo da saúde, dos medicamentos, da aprovação de medicamentos e tudo isso, quando aquilo que foi autodeclarado se comprova falso, porque houve impacto ambiental ou de saúde e assim por diante, a justiça é muito ágil e também os órgãos públicos são muito ágeis para constatar uma falha na autodeclaração e interromper aquele processo. A gente já tem a experiência da autodeclaração aqui no âmbito ambiental com o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, em que 6,5 milhões de imóveis rurais, com mais de 500 milhões de hectares no total, fizeram a sua autodeclaração. No entanto, cerca de 10% só foram validados pelos estados, pelo setor público. Então, há um descompasso entre o que você tem da intenção de uma lei no Brasil e da implementação dela e dos resultados que ela acaba tendo na prática, porque, francamente, os órgãos públicos não funcionam no Brasil. Então, essa é a diferença. Então, você está partindo de um princípio aplicado em países que funcionam para aplicar num país que não funciona. Então, qual o problema de o CAR não ter sido validado?
é que aí tem um monte de sobreposições com terras públicas, de grilagem. Em 2022, o Brasil aprovou uma lei que exige que todas as escrituras sejam digitalizadas. E georreferenciadas. Essa lei foi colocada em prática? Não. Sobretudo na Amazônia. Por quê? Porque muitos políticos e autoridades ganham dinheiro com a corrupção da grilagem na região amazônica. Então, assim, não adianta você ter... E acho que essa lei ela é uma lei muito complexa e tem muitos aspectos que precisam ser estudados, mas e pode ter coisas muito boas, e pelo que eu vi tem algumas coisas muito boas, sim, mas se você não tiver um sistema que lance mão da digitalização e da própria inteligência artificial, porque faltam recursos, faltam funcionários, faltam braços do Estado para averiguar se as autodeclarações são fiéis à realidade.